Você sabia que o medo ele é um poderoso campo energético que impede que os seus sonhos, desejos, que as bênçãos que você busca cheguem até você? É isso mesmo. O medo funciona como um campo de força energético que impede que as coisas que você almeja, seus sonhos, seus desejos, cheguem até você. Quem me conhece sabe que eu sou um apaixonado pela Bíblia, que eu sou cristão. Eu não defendo aqui placa de igreja, doutrina humana ou cultura de fé. Eu gosto de trazer passagens da Bíblia que funcionam como analogias, para que a gente possa entender melhor como a gente pode lidar com a nossa vida hoje de uma forma mais tranquila, serena, de uma forma mais amena. Eu queria trazer uma passagem aqui, né? Não vou abrir Bíblia, não vou citar versículo, capítulo, o livro, mas vou trazer uma passagem aqui que é bem conhecida por todos e que eu acho que vai ilustrar bem o que eu quis dizer, como o medo ser um poderoso campo de força que impede que as bênçãos que nós almejamos cheguem até a nós. É, eu queria primeiro que você parasse um pouquinho e pensasse, né? O que eu almejo para a minha vida? O que eu tenho buscado? Quais são os meus sonhos, objetivos? E por que eu não tenho alcançado? Quais são os meus medos? O que tem impedido que esses sonhos cheguem até mim? Né? Então, vou trazer essa passagem aqui, que conta que os apóstolos, os discípulos de Cristo, estavam em alto mar, né? E uma noite de tempestade, uma tempestade forte. Mas, olha, parte deles eram pescadores acostumados com esse tipo de situação. Pedro estava lá, e outros tantos, né, que eram pescadores, estavam ali, já estavam habituados com esse tipo de situação, de passar a noite em alto mar e, por vezes, enfrentar tempestades. E aquela tempestade estava lá, né, criando um certo medo, digamos assim, todos eles. E era um medo conjunto, porque eles não estavam sozinhos. Muitas vezes a gente não tem medo sozinho, né? Nosso medo acaba por contagiar ou contaminar aquele que está do nosso lado. Porque outros não eram pescadores, né? Então tinha ali Pedro, tinha. Eu não vou falar o nome de todos aqui, vou citar Pedro, que para mim é o principal, por ser uma pessoa assim mais conhecida pelo seu caráter forte. Ele era um pescador, mas estava lá Mateus, estava lá uns outros que não eram pescadores, e ao olhar o medo de Pedro, claro, fala, pô, se esse cara que é pescador, está acostumado a ficar em alto mar, pescando, passando tempestade, está com medo, quiçá nós, né? Não estamos habituados com esse tipo de coisa. E aí conta-se que, em determinada hora da noite, uma silhueta começou a vir em direção a eles ali no mar. E Pedro, exatamente ele, tomado pelo medo, olhou e falou com os outros, é um fantasma. Né? Ele não gritou que era um fantasma, mas não era um fantasma, era Jesus andando sobre as águas em direção a ele. Pedro, ele tinha passado por diversas experiências, mais do que a grande maioria deles ali com Jesus. Ele já tinha visto Jesus ressuscitar morto, curar leprosos, mudos, surdos, mudos, cegos, grandes feitos, né? Naquele instante ali, Pedro olhou ali sobre as águas, caminhando em direção ao barco, uma silhueta, e ele teve medo. Um cara que vivia o sobrenatural, que sabia com quem ele andava, ele teve medo de fantasma, né? Coisa que muitas vezes a gente fala que criança que tem medo, né? Medo de fantasma. Um homem viril como Pedro, com medo de fantasma. Ele não gritou, nossa, vem um fantasma na nossa direção, ai meu Deus, Jesus nos acuda. Não, ele simplesmente ele criou um campo energético de medo entre ele e expandiu esse campo para todos que estavam ali. Naquele instante, Jesus, sentindo aquele medo, ele parou. Ele simplesmente parou. Ele não continuou a caminhada, porque o intuito de Jesus era abençoar aqueles que estavam no barco. O intuito de Jesus era chegar lá e levar paz, alegria, mas o medo impediu que Jesus continuasse a caminhada, porque se Jesus continuasse a caminhar, o medo ia aumentar. Sempre nós estamos perto de alcançar algo que nós sonhamos e queremos, mas que a gente tem medo, a gente percebe que esse medo começa a ganhar mais forma. Nossa, será que vai dar certo mesmo? Será que vai acontecer? Ai, meu Deus, eu não sou digno disso, eu não sou merecedor, eu não sou capaz, eu não sou qualificado. Então, aquela bênção que nós esperamos chegar até nós, ela começa agora a ser repelida. Naquele momento, Jesus poderia ter andado para trás. Assim acontece com as bênçãos que nós sonhamos. Mas não, Jesus simplesmente parou. E ali de longe ele falou assim: gente, calma aí, ó. Sou eu, Jesus. Né? E aquele momento, Pedro olhou para ele assim, fitou bem, assim, olhou, será que é? Naquele momento, gerou em Pedro uma dúvida, né? Um questionamento. Senhor, se és tu mesmo, ordene que eu vá ao teu encontro.
né? Quantas vezes nós também passamos por essa situação? A bênção fala conosco, sou eu, não precisa ter medo, não. E a bênção, como ela não vem ao nosso encontro, né? Aquele famoso ditado, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Então, então, Senhor, então permita que eu vá até o Senhor. Então, deixa eu ir até a bênção, se é para mim mesmo. Se a bênção não está vindo, então deixa eu ir em direção à bênção. E naquele instante, Jesus olhou para ele. Jesus não ficou contando história, não. Sabe, Pedro, então faz assim, faz assado, para andar sobre as águas, tem aqui uma didática, tem uma dinâmica. Não, Jesus simplesmente olhou para ele, deu uma única ordem: venha, né? Venha. E naquele momento, apesar do medo, apesar de estar ali, né, olhando para aquela situação, quase petrificado, Pedro foi obediente. Ele olhou e ele não permitiu que o medo o paralisasse, assim como acontece muitas vezes conosco, né? Quando nós estamos diante de uma situação de medo, nós permitimos que o medo nos paralise. E o medo é algo bom, é algo necessário de se ter, assim como a ansiedade, assim como a insegurança, que tanta gente acha que é um monstro, e não é. São sentimentos que nos capacitam a sobreviver e viver. Se nós não temos medo, quem não tem medo morre cedo. Se nós não temos medo, nós não sabemos até onde nós podemos ir, nós não medimos os nossos limites, né? Mas nós não podemos deixar que o medo nos paralise, nós precisamos planejar, olhar a situação, entender, né? Até onde aquele medo é o medo racional. Naquela hora, Pedro falou assim, se é Jesus, eu vou, né? O que eu tenho a perder com isso aqui? Eu só tenho visto coisas grandiosas da parte dele, e Pedro resolveu, então, descer do barco. É bem provável que algum daqueles outros lá deve ter falado com eles. Pedro, será? Ah, Pedro, arrisca não. Mas ele fechou os seus ouvidos para que os outros talvez estivessem dizendo. Isso não está escrito na Bíblia, sou eu que estou falando aqui, né? Haviam 12 discípulos ali 12 cabeças pensantes, né? De forma diferente. E alguém deve ter falado com ele, tentado pôr Pedro para baixo, tentado intimidar e não fazer com que ele fizesse aquele ato, né, que até então não, né, que era um ato muito audacioso, caminhar sobre as águas, vindo de Jesus, tudo bem, o Filho de Deus, né, invocou ali uma porção divina dele para fazer aquilo, mas Pedro, um homem comum, um pescador, né, um homem bronco, então Pedro, olha, cara, fosse você, eu não ia não, mas Pedro fechou os ouvidos para que as pessoas falavam com ele, e nós, muitas vezes nós não. Nós abrimos nossos ouvidos para as pessoas que querem nos intimidar, para as pessoas que não querem que a gente vá de encontro à nossa bênção, que vá de encontro aos nossos sonhos, às realizações dele. Muitas pessoas, quando nós tomamos assim, essa atitude de coragem, esse salto de fé, como a gente costuma dizer, de ir de encontro, muitas pessoas estão próximas a nós, os mais próximos a nós, inclusive, familiares, amigos, eles dizem, cara, isso não é para você, nossa, mais uma coisa que você está inventando aqui, eu digo isso com conhecimento de causa, tá mais uma coisa que você está inventando, né? Não, bicho, para e pensa. Pedro fechou os ouvidos, é o que nós devemos fazer. Se você tem certeza que o que está diante de você é a bênção que você almeja, se aquilo que está diante de você estava vindo ao encontro e parou por causa do seu medo, a bênção que você almeja, rompa com o medo, faça aquilo que Pedro fez. E Pedro saiu do barco e começou a experimentar ali o sobrenatural de caminhar sobre as águas, mirado em Jesus. E quando ele começou a andar sobre as águas, mirado em Jesus, o que aconteceu? Ele começou a se sentir bem, confortável, ele começou a se sentir seguro de si, falou assim, dá para ir, dá para realizar, dá para fazer o que eu quero. Mas só que existe um mundo espiritual. O inimigo não quer ver também sua vitória, além das pessoas que estão à sua volta, que muitas vezes, infelizmente, não querem sua vitória, ou estão sendo usadas até pelo inimigo para que você não alcance a sua vitória. O inimigo olhou para aquilo e falou assim, não posso deixar Pedro ir. Porque além dele se sentir muito seguro, ele vai encorajar os outros a irem atrás das suas bênçãos, a ir atrás das suas conquistas, e a ir atrás de Jesus, a ir em direção a ele, né? E aí o vento ficou mais forte, o mar mais tempestuoso. E nesse instante, Pedro tirou os olhos de Jesus. A Bíblia fala que Pedro começou a afundar. Não diz que ele afundou, diz que ele começou a afundar, né? Nós, quando nos percebemos o medo, nós não afundamos de uma vez. A gente começa a afundar, a gente começa a contar historinha na nossa cabeça. Ah, mas será? Será uma palavrinha que o diabo inventou, né? Ah, mas será? Nossa, talvez. Ah, vou tentar. E aquilo começou a gerar em Pedro esses pensamentos, essa frustração, e aí a gente começa a afundar, desacreditar, né? E Pedro começou a afundar ali, a palavra também não fala que Jesus saiu correndo ao encontro de Pedro, pegou ele, não. Diz que Pedro é que falou, Jesus, estou afundando, né? Me salva. Então, trazendo isso para nós também muitas vezes estamos afundando,
ao tentar ir em direção aos nossos sonhos, metas, objetivos, anseios. E aí é preciso que a gente tenha essa humildade de Pedro, né? De reconhecer que nós sozinhos não conseguimos. Eu estava experimentando o sobrenatural, mas de repente, uma, duas vezes me frustrou, então eu preciso de ajuda de alguém. Então, me ajuda. Pedir ajuda é uma atitude para fortes, para pessoas fortes, porque os fracos são muito orgulhosos para isso. Então, quem pede ajuda, quem está passando por lutas, quem está querendo ir de encontro aos seus sonhos, não tem conseguido pela própria força ou sozinho, a coisa mais bonita, mais forte, mais humilde, mais sóbria que ele pode fazer, fala, me ajuda, eu estou afundando. É pedir alguém para dividir o peso do fardo ali, porque sozinho carregar o peso do fardo às vezes não dá. E Jesus, então, aí sim, depois que ele pediu ajuda, ele estendeu a mão para Pedro, tirou ele ali e colocou ele de volta sobre as águas, de mãos dadas com Pedro. Os dois começaram a andar em direção ao barco. Nessa hora, o vento ficou mais forte ainda, o mar mais tempestuoso. Mas agora não adiantava mais, porque Pedro estava de mãos dadas, com aquele que se sentia seguro, com aquele que ele olhava e falava assim, não, esse aqui não. Aqui pode acontecer o que for, que de mãos dadas com ele, eu rompo tudo, eu venço tudo. Muitas vezes eu encontro pessoas que chegam para mim e falam, Norberto, ajuda meu filho, ajuda minha esposa, ajuda meu marido, ajuda meu irmão. Eu falo, cara, só dá para ajudar quando essa pessoa pedir. Não adianta o outro querer para você, não adianta você querer para o outro, precisa que a gente peça. Ali foi Pedro que pediu, ninguém do barco gritou, Senhor Jesus, ajuda Pedro aí, ó Jesus, Pedro está afundando. As pessoas do barco talvez até olharam e falaram assim, olha lá, nós avisamos Pedro, nós falamos com ele que não era para ir, né? Pedro temou e foi, todo audacioso, todo seguro de si. Não, foi o próprio Pedro que reconheceu a sua necessidade de precisar de ajuda. E quando ele reconheceu isso, Jesus pegou pela mão, deu nele um puxãozinho de orelha, né? Isso é importante, porque o processo da transformação e da cura é doloroso. E Jesus chamou ele de homem de pouca fé, né? Mas não importa, né? Se traz transformação, se traz cura, se traz realização, é bom, é importante, é até gostoso, porque o bom pai, ele não nega a vara ao filho, assim está escrito em Provérbios, quer dizer, a pessoa que ama, ela corrige. Essas pessoas que têm passado a mão na sua cabeça, te bajulado, coitado, essas pessoas, elas, não estou dizendo que elas não te amam, talvez elas não tenham recurso, né, para te amar como deveria, mas são pessoas que têm atrasado você de chegar até a sua bênção, de chegar até o seu sonho, a realização deles. E aí, Jesus, né, falou isso com Pedro, mas não soltou a mão dele, continuou caminhando com ele. Pedro experimentou então o sobrenatural, de andar sobre as águas, mas não agora sozinho, de mão dada com o mestre em que ele confiava tanto. E quando chegaram ao barco, Jesus colocou Pedro no lugar seguro, o vento cessou, o mar se acalmou, porque o inimigo entendeu que não adiantava mais atentar contra ele, e Pedro agora viveu o sobrenatural, né? De experimentar também uma coisa que até então, ele e os outros aí pensavam que só cabia a Jesus, de operar uma maravilha dessa. Depois disso, Pedro começou a ganhar mais confiança. A gente sabe, depois da história, os tantos milagres que foram feitos através da vida dele, né, em nome desse Jesus tão maravilhoso. Então, eu quero trazer essa visão para nós aqui. O que você tem almejado para a sua vida? Quais os sonhos que o seu medo tem impedido de chegar até você? Quais são os objetivos, metas que você tem, mas que você tem tido medo de que chegue até a sua vida? E quais são esses medos? Quais são as historinhas que você tem contado? E por que você não tem agora tomado coragem para sair dessa condição que você está hoje e ir em direção àquilo que você sonha e almeja? Imagina só, o ano de 2023 está acabando. O que você viveu nesse ano? O que você não viveu nesse ano que você gostaria de ter vivido? Né, que você pode viver em 2024, se você tiver uma atitude como a de Pedro, de romper com medo, de sair dali do barco, ainda que pessoas pudessem estar falando com ele, que não era uma coisa arriscada. Né? O que você pode, como você pode chegar ao final de 2024, diferente de 2023? Né? Porque imagina só chegar em 2024, olhar para trás e ter aquela repetição de padrão, onde perceber que nada mudou, né? Está vivendo naquela roda de rato, né? Aquela rodinha de rato de laboratório. Eu acordo, vou trabalhar, aí eu vou almoçar, volto para casa, no final de semana eu vou lá tomar umas para poder esquecer os problemas da vida, aí chega no final do mês, recebo meu pagamento, já sai pagando todas as contas, eu tenho que voltar a trabalhar de novo para poder... Então, a gente precisa sair dessa roda de ratos. A gente precisa entender que Deus tem muito mais para nós. Deus não nos trouxe nesse mundo para viver uma vida limitada e medíocre.
o evangelho é a salvação, mas a consequência de andar com Jesus é experimentar o sobrenatural. Se você é filho de Deus, se você se enxerga assim, como filho de Deus, você é herdeiro dele, ele é dono de todas as coisas. Se você é herdeiro dele, ele é dono de todas as coisas, esse mundo, as maravilhas desse mundo são para você, é para mim, são para nós. Então é preciso que a gente tome posse. Ande em direção ao seu sonho. Se você perceber que seu medo tem impedido que seu sonho venha em sua direção, rompa com o seu medo, rompa com esse medo limitante, com essa crença limitante. Como eu disse aqui, medo nós precisamos ter. É preciso, diante de uma situação de medo, que é um sinal que nossa mente, nosso cérebro nos dá, né, de que aquilo que está diante de nós é grande, a gente parar, avaliar, mas dar um salto de fé. Eu deixo aqui meu abraço, o meu bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei a que horas você vai estar vendo esse vídeo. Eu sou o Norberto, sou terapeuta cristão, sou psicoterapeuta, pós-graduado em psicologia, em saúde mental, em psicanálise, em bem-estar emocional. A minha especialização é hipnose terapêutica, neopsicologia, reprogramação mental, reprogramação psicológica e espiritualidade. Eu espero que você tenha entendido, que essa mensagem possa ter alcançado seu coração. Eu estendo aqui as minhas mãos para caminhar contigo, diante de todas as situações da vida, para ir de encontro à realização dos seus sonhos, planos, objetivos e metas. Gratidão, um abraço, fique com Deus.